Bom dia, galera! Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, um programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor, ao vivo aqui na Mix FM. Eu sou o Malek Davos. E eu sou o Vinícius Chaves. E não esquece de seguir o Pulso nas suas redes sociais e interage com a gente. Você pode mandar as suas sugestões, as suas ideias e não esquece também de acompanhar a gente nas plataformas digitais. A gente está ao vivo aqui na Mix toda segunda-feira, mas lá no seu aplicativo você também pode seguir a gente e aí você fica por dentro dos últimos episódios e também ajuda a gente com a sua ideia, com a sua opinião a construir aí conteúdos mais interessantes. Bom, ao longo dos últimos pulsos empreendedores aí, né, Vini? A gente tem conversado com muita gente a respeito, obviamente, dos negócios em meio à pandemia, tem conversado a respeito de mudanças no mercado e hoje a gente conversa aqui com um parceiro, um amigo, um cara, gente finíssima aí que a gente conheceu no Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina, o CEGESC, que é o Gama. Ele é da cidade de Timbó, tem o seu podcast também. Hoje é tipo um crossover, A gente gostou de fazer crossover, né? Recentemente fizemos um crossover com os nossos amigos do Viva com Saúde na Mix. E agora a gente vai fazer um crossover então com o Contém um Gama, né? Do nosso amigo Gama, que está aí com a gente de forma remota, mas você vai perceber como se estivesse presencial. A gente está fazendo aqui um trabalho para buscar entregar uma qualidade bacana de áudio para você também. Então, Gama, como é que você tá, cara? Tudo certo com o sinal? Tá ouvindo bem a gente aí? Seja bem-vindo. Beleza, tudo certo. Ouvindo tranquilamente. Prazer a gente poder fazer esse crossover aqui de podcasts e, enfim, trocar uma ideia sobre essa questão empreendedora e do momento que tá rolando, né? Verdade. Bacana a gente tá conversando. Já dá um toque pra nós aí, uma palhinha aí, Gama. O que você tem visto aí, cara, nos últimos episódios aí do teu podcast, as conversas que você tem tido, o que você acha que tá mudando, assim, de mais significativo hoje no mercado, nos negócios? Só uma palhinha pra gente, depois a gente esquenta na entrevista lá. Cara, o que eu tô percebendo hoje a gente vinha falando muito sobre adaptabilidade. O mundo é de quem se adapta. Bom, atualmente não, desde de Darwin, né? Mas enfim... a gente precisa se adaptar, só que as mudanças eram muito, muito sutis, a gente não percebia muito. E chegou esse momento que foi uma paulada na cachola da galera e vamos mudar. E aí quem conseguiu entender isso e se adaptar mais rápido, tá entendendo melhor a situação, tá funcionando. Tem uma galera que ainda não percebeu. Perfeito. Quando você fala de Darwin ali, você está falando de evolução, né? E tem algumas frases que são recorrentes agora nesse momento que a gente vive sobre adaptabilidade, como você falou, adaptação, as mudanças, né? E acaba sendo um momento de seleção natural mesmo, né? Onde aqueles que não estão tão preparados acabam sofrendo mais, aqueles que estão mais adaptados conseguem ter um sucesso, mas eu espero também que dessa nossa conversa as pessoas consigam tirar boas dicas aí para se adaptar, para evoluir também. A gente vai falar um pouquinho do nosso parceiro aí, que é a Elo Gestão também, que está sempre conosco aqui. Verdade. Acho que é bacana dar a dica da Elo, né, Vinícius? Com certeza. Na verdade, nesse episódio aqui, né, ele é muito voltado para inovação e também para criatividade, né? Eu conversei com o Gama um pouquinho também, hoje mesmo, né, a gente bateu um papo e o Gama falou muito sobre criatividade, cara. E eu vejo que para você poder ser criativo, né, para você poder ter esse tempo e ter esses insights, você não pode ficar ali trabalhando como se fosse um colaborador só no parte operacional do teu negócio, né? Você que tem um negócio que é uma liderança, você precisa pensar de forma estratégica, ter um momento de criatividade para poder enxergar essas inovações, enxergar as tendências de marketing, as tendências em inovação, enfim. E tudo isso, nesse sentido, ela pode te ajudar, porque eles terceirizam para você aquela carga operacional, né, das tarefas administrativas do dia a dia, emitir boleto, pagar fornecedor, fazer, enfim, várias atividades que te tomam tempo e fazem com que você não tenha criatividade, então ela vai te ajudar justamente nesse sentido. Então, você pode solicitar um contato do pessoal da Elo Gestão aí pelo site, que é o elo.adm.br, fala com o pessoal lá, diz que você ouviu aqui no Pulso Empreendedor, que eles já vão saber do que se trata, né? E aí você vai então ter aí, quem sabe, boas dicas e começar a ter mais criatividade para inovar no teu negócio em meio a todo esse cenário que a gente vem vivendo, né? Bacana, Vinícius. É aquela história, né? Cada um na sua, então deixa quem é especializado
fazer o que sabe bem e vamos pensar no nosso negócio, né? Vamos ter tempo para isso. Exatamente, verdade. é isso aí. Esse negócio de ter tempo, Gama, eu percebo, por exemplo, que na minha empresa, o Pulso também é a nossa empresa, né, Vini? Mas na outra empresa que eu atuo, que é a UBK, a gente muitas vezes está tão ocupado com o operacional que acaba não trabalhando questões estratégicas e empreendedoras, né? Então, eu acho que a gente tem que falar a verdade, assim, será que a gente está de fato pensando no nosso negócio, pensando na nossa empresa? E às vezes terceirizar uma rotina administrativa, contar com um especialista é justamente isso, você delegar aquela parte operacional e até algumas questões táticas que eles vão poder ajudar, de repente até estratégica, em algum momento eles vão ter informação para contribuir, mas delegar para o especialista, deixar com quem realmente sabe fazer aquilo para focar naquilo que é importante no momento. E eu acho que criatividade é uma palavra que vocês dois usaram, que vai ser bem importante no momento, tá sendo, né, Vini? E falando em criatividade, assim, Gama, já pra gente introduzir, entrar na nossa entrevista, no nosso bate-papo, que realmente a ideia é que a gente traga para uma linguagem mais solta e de bastante insight, né? Eu vejo algumas pessoas, né, atribuírem criatividade a uma característica nata de pessoa, de alguém, a um dom realmente. Então, tem pessoas que são mais criativas e outras menos criativas. Entretanto, né, a arte de empreender, digamos assim, né, o desejo de ter um negócio, ele não é restrito a esse tipo de característica. Então, a pergunta é a seguinte: como que uma pessoa que talvez não tenha tanta facilidade para ser criativa, ela é boa em outras coisas, ela consegue achar um ponto ali para inovar no negócio, para ter essa criatividade, para conseguir se posicionar, né, e principalmente, né, num momento onde você sai do normal, das coisas que estão operando e precisa inovar rápido, né? Quando, por exemplo, você se depara com uma crise, com uma pandemia, que é o fato que foi agora. Qual que é a tua dica para essa pessoa que precisa buscar e se inspirar em criatividade? Cara, o conceito de criatividade, ele foge um pouco dessa questão tem muita gente que pensa que é um dom divino, né? Uhum. E eu encaro um pouco mais como uma habilidade. E a habilidade é treinável. Assim como jogar futebol tu pode treinar para melhorar, a criatividade tu pode treinar para melhorar. E o principal de tudo da criatividade, ela vai te trazer respostas. E a gente consegue ter boas respostas tendo boas perguntas. Cara, tu quer ser criativo, começa a ser muito mais observador. E aí tu vai começar a se perguntar muito mais sobre as coisas. E isso vai te trazer respostas diferentes. Me deparei com uma frase essa semana que é: quanto mais difícil, quanto mais inusitada a pergunta, quanto mais complexa a pergunta, mais óbvia pode ser a resposta. Muito mais nesse cenário empreendedor, nesse cenário de negócio. Então, quando tu consegue perceber uma necessidade diferente do teu consumidor, uma necessidade que ninguém percebeu ainda, tu vai entregar o óbvio para ele, mas ninguém ainda entregou o óbvio. Então isso vai ser muito criativo, isso vai ser muito prático. Poxa, vamos para exemplos então, para ficar mais fácil, né? Tem uma verdureira que, pandemia, parou tudo. Uhum. Tá, o que a gente vai fazer? Poxa, o que o meu cliente quer? Ele quer continuar comendo verdura, ele quer continuar saudável, não vai pedir só iFood. Pô, então eu vou criar um pacote ali e o cara vai pedir o pacote de frutas e verduras que vai chegar na casa dele. Que daí eu vou fazer essas entregas. Tá, mas poxa, isso ele vai precisar direto. Então eu vou criar um plano de fidelidade, vou criar uma mensalidade. O cara paga uma mensalidade e ele recebe uma caixa 2 vezes por semana. E isso é criatividade. Gama, desculpa te interromper, mas só para dar um exemplo bem plausível do que você está falando, eu tenho o hábito, eu mudei a minha rotina, o Pulso fez parte disso também. Eu acordo cedo, tenho uma alimentação mais saudável, né? Ainda não é perfeito, mas eu busco realmente isso. Até um abraço para os nossos amigos do Viva com Saúde na Mix também, o Juliano Chemes, o Pedro também. Mas só para exemplificar, toda semana eu compro um mamão de tamanho médio, um número X de banana, um número X de... Sabe assim, ó, eu tenho hoje uma rotina em relação à alimentação que varia pouco. Então, assim, eu seria cliente, enquanto você falava isso, eu já fiquei imaginando, assim, como faz sentido o que você está falando, né? Eu mesmo seria cliente desse teu exemplo, assim. Então, dá para explorar muito isso mesmo. Mas, desculpa, eu não quis te interromper. Não, mas essa é a ideia. E assim, ó, tu já tem a resposta. Tu tá com a resposta ali. Qual que é a tua resposta? A tua resposta é um mamão
e tantas bananas por semana que tu consome. Essa é a resposta. E tu parou. Tu parou de comprar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar entregando para ele. Ele não pode vir aqui. Eu vou entregar para ele na casa dele. Ponto. Nossa, que ideia criativa. Não. Ele simplesmente percebeu a pergunta Perfeito. do cliente. A necessidade real do cara, né? Porque nesse momento eu vou te dizer que se tivesse uma empresa que fizesse isso para mim, mesmo fora de pandemia, também teria uma chance de sucesso, porque muitas vezes eu já tenho uma rotina, né? Então, assim, eu tô falando de mim, eu sou só um caso, mas quantas pessoas desenvolvem suas rotinas e entram um pouco também numa visão nova de marketing hoje, de personalização também, né? Você tem uma visão bacana, né, Gama, sobre essa questão dos 4 P's do marketing aí também, né? Uma mudança que existe nisso. Eu acho que em relação à personalização, esse tipo de visão criativa, né, olhando para as pessoas e fazendo a pergunta certa também entra. Eu só queria fazer um comentário ainda a respeito dessa questão de fazer a pergunta certa. Eu tive numa palestra na Expogestão muito bacana, não me lembro o nome do palestrante, mas era uma pesquisa sobre o perfil do consumidor brasileiro. E ele falava exatamente isso que você disse, Gama, da importância de você fazer a pergunta certa. E muitas vezes a gente se equivoca ao fazer a pergunta. É meio aquela coisa de pesquisa científica ou pesquisa acadêmica. Eu quero provar uma coisa que eu estou certo, e aí eu acabo fazendo a pergunta errada para provar que eu estou certo. Pergunta induzida. Pergunta induzida. E muitas vezes não é nem uma pergunta induzida, é uma pergunta que meio que só cabe uma resposta. Hoje eu estava numa conversa, um bate-papo com colegas ali, e justamente a gente falava assim, se você perguntar sobre carga tributária para alguém, sobre o aumento do preço, todo mundo vai dizer, um absurdo. Pô, é uma pergunta que não tem outra resposta, né? E com o consumidor também acaba sendo assim. Então esse fazer a pergunta certa eu acho que é muito inteligente, e aí a gente tem que sair um pouquinho da zona de conforto, um pouquinho da nossa configuração mental também, né? Para tentar entrar na realidade dos outros. Eu acho que também é muito bacana validar isso com o mercado, que é outra coisa que as pessoas não fazem, acabam indo muito no que é a minha rotina. Por exemplo, esse caso da fruta, eu posso estar errado. Eu falei de algo que serve para mim, mas se eu validar com o mercado, tem mais gente que aceita essa ideia, tem mais gente que realmente toparia isso, porque de repente o Malik é só um, né? Mas quando a gente fala disso, dessa questão de fazer perguntas certas e tudo mais, a gente tem que pensar em vários conceitos, misturar vários conceitos. E não são conceitos complexos. Quando a gente fala conceito, parece, nossa, conceito veio de um livro. Não, coisa simples. Primeira delas é essa da pergunta mais aberta, para tentar realmente saber uma resposta diferente do teu consumidor, não essa que tu está querendo ouvir. Outra é a tal da empatia. Cara, empatia, todo mundo fala, tem que ter empatia. Empatia não é dar tapinha nas costas quando o cara tá chorando. Quando a pessoa tá mal, eu sei que você sente, dá um abraço. Não é isso. É realmente se colocar no lugar da pessoa. Então, poxa, eu tenho que me colocar no lugar do meu cliente. Eu tenho que sair da minha loja, sair do meu comércio e entrar no meu comércio com um olhar de cliente. Pô, será que isso está bem disposto? Será que eu quero vender mais isso? Será que o cliente está vendo que eu tenho isso? Pô, será que ele entendeu como funciona o meu produto? Será que ele entendeu isso? Ou será que eu estou atendendo a necessidade dele? Essa é a questão. Se coloca no lugar da pessoa. Poxa, a gente estava resolvendo um problema, uma questão dessa com o pessoal da faculdade e falaram que a galera chega atrasado na sala. Tá, beleza. Por quê? Não levam a sério. Peraí, a gente começou a destrinchar quem estava chegando atrasado, e aí o exercício de empatia, então, galera que chega atrasada é quem trabalha longe, então vamos entrar no ônibus e vamos fazer esse caminho de ônibus deles. Quando chega na faculdade, trabalhou o dia inteiro, pegou o ônibus, chegou na faculdade, o cara tem que comer agora. Aí ele vai primeiro na cantina antes de ir pra aula. E aí tu começa a pensar, ele não é um vadio que quer chegar atrasado, ele é um cara que trabalhou e tá com fome. Então vamos pensar diferente nessa pergunta. Perfeito. Esse é o exercício da empatia. Tem outros mais práticos também, de pessoas que tinham que desenvolver trabalho para idosos, uma solução para idosos, e foram lá e colocaram luvas plásticas na mão da galera para a galera fazer exercícios normais do dia a dia, para eles entenderem como a sensibilidade do idoso é diferente. Exemplos de empatia tem vários, mas é isso que precisa.
Uma dessas ferramentas é a empatia, para tentar se colocar no lugar do teu consumidor e pensar, eu estou atendendo ele ou eu não estou atendendo ele? Ou eu preciso realmente melhorar isso? Cara, você falando assim, Júnior, eu já me fui tendo vários insights, né? E um deles, dessa questão da empatia, eu vejo que está muito ligado, principalmente para quem quer vender mais, né? Puxando já para uma questão mais de ampliação de negócios, e aí a gente volta, né? Você tem um conceito muito legal dos novos 4Ps ali, e está muito ligado à jornada do cliente, a você entender, né, qual que é o caminho que o teu corrente, que o teu cliente, né, percorre, né, e quais são as sensações, né, as emoções, e como que tudo isso influencia para que ele chegue até o teu negócio e esteja pronto para fazer uma compra, para aceitar a tua empresa, né? Mas acho que esse papo todo dos novos 4Ps, ele vai ficar para o nosso segundo bloco. A gente vai agora fazer um rápido break. Você que está escutando a gente aí, continua, a gente já volta. Voltamos então, galera, com o Pulso Empreendedor, seu programa de empreendedorismo aqui na Mix FM. Eu sou o Malek Davos. Eu sou o Vinícius Chaves. E nós estamos aqui com o nosso amigo, parceiro, o Gama, que é lá do podcast Contém um Gama, e é o crossover hoje, né? Contém um Gama e Pulso Empreendedor, e a gente está num bate-papo franco aqui, muito leve também, falando um pouquinho sobre as inovações, sobre criatividade, sobre marketing e como a gente tem que repensar o nosso negócio hoje, sobre uma ótica realmente de empatia, como a gente estava falando. Então, vamos lá, Vini, vamos falar um pouquinho do marketing? Eu quero perguntar para o Júnior, né? Eu achei bem legal, eu estava escutando já o Contém um Gama e até foi uma indicação do próprio Gama para que eu, né, para a gente estar sintonizado na mesma frequência. E eu queria que o Gama falasse um pouquinho pra gente sobre os novos 4Ps, mas antes, né, dando só um passinho, e a gente tendo empatia com a nossa audiência também, se o Gama pudesse explicar um pouquinho sobre os 4Ps, né, o padrão, né, e como que é o conceito dentro do marketing, porque talvez algumas pessoas, mesmo tendo o seu negócio, ainda não tenham tido contato, e como que isso mudou, né, qual que é a nova tendência e qual que é essa jornada toda de transição entre o modelo antigo de 4Ps e dos novos, né? Massa, e quando a gente fala dessa evolução, de mudança em tudo, nós temos que entender que quando a gente evolui, algumas das coisas que aconteceram, que eram conceito antes, elas prevalecem, elas continuam, quer dizer, não prevalecem, elas continuam, elas não morrem. Exemplo, estamos na era tecnológica. Ok, a era industrial não morreu, ela continua. Então, quando a gente fala dos novos 4Ps, os 4Ps anteriores, eles continuam. A gente também tem que pensar neles. Porém, nós temos que pensar também nesses novos conceitos do 4P. E vamos lá, então. Os 4Ps de marketing que a gente estuda são o P do produto, que quando a gente tem que pensar no nosso produto mesmo, na funcionalidade dele, tem que pensar o produto em si. O P da praça, que é qual é a área que a gente vai atingir, qual a área de abrangência desse meu produto ou serviço, quem que eu vou atender, onde eu vou estar, tem que pensar nesse ponto. Exemplo, eu tenho uma loja, ok, a praça da minha loja é o meu bairro, eu vou atender aqui o meu bairro e tal, essa é a ideia do P da praça. P do preço é o meu posicionamento quanto a preço. Se eu vou entrar na guerra de preços, se eu vou entrar na guerra do lojão do 10, né? Guerra do preço, vamos para lá. Ou se eu vou me posicionar diferente, meu preço eu não vou entrar tanto nessa guerra de preço, eu vou prezar muito mais pela minha saúde financeira, vou me posicionar diferente através do preço. E a promoção, que daí entra a questão de divulgação mesmo, como que eu vou me promover, como que eu vou me divulgar. Então, resumidamente, essa é a ideia dos 4Ps. E como que a gente entende nesses novos momentos que a gente está vivendo? Aí já não viram mais Ps, aí eu chamo de matriz SAVE, porque o P do produto, ele vai virar solução. Eu não tenho mais um produto, eu não entrego mais um produto para as pessoas, eu entrego uma solução. Eu não entrego mais um DVD para a pessoa assistir em casa, eu entrego a solução, que ela vai assistir o filme dela em casa via Netflix. Então, eu entrego essa solução do filme. Ela não quer o DVD, ela quer o filme. Então, eu vou entregar a solução. Uber, mesma coisa.
Eu tenho um aplicativo aqui, eu vou chamar, então a solução de locomoção da pessoa está resolvido. Ela tem o problema que ela tem que ir de um lugar para o outro, ela vai comprar a solução. Ponto. Quando a gente fala em praça, hoje a gente não fala mais em praça, a gente fala em acesso. E eu vou de novo usar o exemplo do Netflix. A locadora que tinha aqui, ela tinha uma praça que ela atendia aqui a cidade. Hoje o Netflix não tem mais praça. Ele tem que procurar como que ele vai dar acesso para as pessoas, para poder consumir o produto dele, para consumir a solução dele. Exemplo claro disso é o Facebook, que está num projeto de cobrir a maior área do globo com a internet. E vamos ser frios e calculistas. Ele faz isso porque ele quer que a pessoa de área remota consiga estudar pela internet? Não, ele quer isso porque ele quer que a pessoa esteja consumindo os produtos do Facebook. Então, ele está dando acesso às pessoas para consumir a solução dele. Então, o P da praça a gente muda para P de acesso. Tem que dar acesso para essas pessoas. Perfeito. Eu acho que quando você traz esses exemplos, Gama, você deixa muito claro assim a necessidade das empresas, das pessoas entenderem a era em que elas estão, o que significa estar na era da tecnologia, então, né? O que significa estar numa época não industrial, não que, como você falou, a indústria não deixou de existir, mas a lógica de uma empresa que pensa produto, e eu e o Vini a gente fala sobre isso às vezes, tem empresa que tem um produto ou serviço e fica tentando vender isso do jeito que a gente fazia nos anos 80, nos anos 90, né? Tipo, eu continuo produzindo algo e querendo que as pessoas comprem. Né? Não é mais assim, né? Não adianta eu ficar falando que é bom, que é bem legal. As pessoas não precisam, e o mercado mudou muito nesse sentido, porque eu acredito que existe uma maturidade muito grande hoje no mercado também, em saber o que quer e o que precisa. Isso eu acho que não existia. As pessoas eram de alguma forma mais suscetíveis a uma construção de uma idealização, de algo que elas precisam ser, de algo que elas precisam ter. E hoje as pessoas já sabem um pouco melhor, eu diria assim, o que querem, né? Essa questão que eu falei de alimentação saudável, eu sei o que eu quero, né? Não adianta você querer me falar, compre um sanduíche gorduroso ali, que de repente eu não vou querer aquilo mesmo que você insista. Então, eu acho que esse ter empatia, esse compreender a era é muito importante nesse momento. Eu acho que essa é uma grande dica, é muito valioso se você conseguir olhar, você que está nos ouvindo, conseguir olhar a tua empresa, o teu negócio e pensar dessa forma, né? Enxergar também que, como você falou, o conceito de praça mudou, existe hoje essa abrangência, né? E a tecnologia nos possibilita isso, mas tem certos negócios que vão atuar em praça ainda, não adianta, tem gente que... Então eu acho que é bem pertinente também quando tu fala que os conceitos não são abandonados, né? Por exemplo, se eu tenho, como você falou, o caso da fruteira ali, o cara não vai entregar as frutas no outro país, ou de repente até vai, né? De repente sobre alguma lógica até pode ser. Mas talvez a praça dele seja o bairro dele mesmo, né? E ainda antes de o Gama entrar nos dois últimos, né, novos P's, eu quero dar um foco ainda para o primeiro, que é a solução, né? Quando você muda o teu negócio para entrega de solução, quer dizer que por trás dessa solução tem uma dor e tem alguém que precisa daquilo. É diferente de você, eu só tenho um produto ou serviço aqui, e passa muito mais para aquele chamado customer centric, né? Eu não sou um cara muito fluente em inglês, mas enfim, que é o foco no cliente. E quando você faz isso, eu acredito, né, que na verdade os negócios eles passam a ser muito mais, ficam livres para poder inovar. Então, a partir do momento, vamos pegar um exemplo aqui, a gente falou de Netflix, né? O Gama falou de Netflix, de Facebook, mas vamos passar para negócios também, talvez que não sejam tão voltados para a área de tecnologia. Vamos pegar a questão da arquitetura, que é a empresa do Malik, né, a UBK. A partir do momento que vocês entendem, né, Malik, que a solução para o cliente é ter um imóvel, é ter o seu comércio, a sua loja, o seu espaço, né, construído, e você não deixa de enxergar aquilo como um projeto apenas, como simplesmente algo físico ali que você tem que construir, tem que entregar, e passa a entender toda a lógica, né? A gente conversa bastante, né? Você fala dos resultados que os clientes, né, sentem quando você pensa além, mas cara, se você, ao invés de colocar simplesmente essa parede aqui, você deixa aberto, teu cliente vai entrar, vai ter uma visão melhor, então tudo isso passa a fazer muito mais sentido. A empresa, né, que presta esse tipo de solução acaba
ganhando mais e o cliente é que vai sair satisfeito. Eu né? preciso comentar, você citou a arquitetura, citou a UBK de alguma forma, a questão assim, ó, hoje lá na empresa, eu acho que é uma coisa bacana pra gente comentar, Gama, o pessoal vai na internet e vê soluções e vê algumas propagandas e vê algumas coisas assim também, até em Instagram às vezes, você é arquiteto, faça isso, faça aquilo, faça o curso comigo. Tem gente que continua vendendo no Instagram soluções prontas, empacotadas. Eu vou dar um exemplo aqui que para mim serviria. Eu vejo muitos arquitetos, por exemplo, que querem entregar, entregue o projeto impresso, encadernado, um livro, mostre o valor. Tá, é bacana tudo isso. Eu sei que isso é bacana, isso é legal. Mas, por exemplo, hoje a minha empresa está muito mais focada em entender o momento da vida da pessoa para auxiliar ela se o investimento é interessante, auxiliar ela nas decisões, dar um suporte para ela entender o que ela realmente precisa no momento em termos de arquitetura. Por exemplo, vai construir uma casa. Mas vai construir uma casa para quê? Você pretende morar quanto tempo ali? Vale a pena tu investir todo esse capital nesse momento? Não é melhor você comprar algo pronto muitas vezes? E eu já fiz isso. Dizer para a pessoa, você não precisa construir uma casa nova, é melhor você comprar um apartamento agora ou você guardar esse dinheiro e alugar um imóvel, porque a gente realmente quer resolver a dor da pessoa, o problema da pessoa, e às vezes ela idealiza, às vezes ela acha que ela vai encontrar a solução ali, né? Então, eu acho que esse entender a necessidade, só para finalizar, hoje eu estou muito mais focado em entregar no tempo previsto, no custo previsto, aquilo que a pessoa precisa, do que querer vender um projeto bonitinho, arrumadinho, bem empacotadinho, com a minha marca estampada. Muitas vezes a marca vai estar estampada no entregar o resultado que a pessoa precisa no momento, em ajudar ela a conquistar aquilo que ela precisa. Então, às vezes o meu projeto, de repente, não tem o melhor padrão de apresentação do mercado, mas eu resolvo o problema do cara. E aí no marketing boca a boca que envolve arquitetura, eu de repente sou muito indicado por isso e não por desenvolver uma imagem linda. Nossa, que foto linda dessa arquitetura. Mas às vezes é uma foto linda de uma casa ou de um estabelecimento comercial que o cara vai executar, que não está nem atendendo a necessidade de custo dele, extrapola custo, não cabe no bolso dele, convenceu o cara a fazer uma loja que tem uma dimensão desproporcional ao segmento que ele vai atuar, a loja vai ficar vazia, a loja vai vender pouco por metro quadrado. Então, tudo isso eu acho que tem que ser compreendido. E aí, eu queria te ouvir também, né? Tô falando demais, mas assim, Gama, como que você enxerga essa questão, assim? Tá, mas vamos lá, Malek. O cara te procura. Certo. Ele te procura pra quê? Ele te procura porque ele quer levantar uma casa, ou ele te procura porque ele quer começar, juntou os panos com a mulher lá e ele vai começar a vida com ela pra construir uma família. Pra que ele te procura? Você quer que eu responda? Então, ele quer realizar o sonho dele, ele quer construir a família, ou algumas vezes ele quer... Ok. E aí, tu tem que entregar uma solução para ele, tu não tem que entregar o produto, e é o que tu faz. Pelo que tu está contando ali, é o que tu entrega a solução. Cara, o teu problema é que tu e a mulher querem se juntar para poder começar uma família que vocês não sabem ainda se vai ser uma família de 2, 3, 4, como vai ser. Tu entrega a solução para ele que não é a casa. Tu não quer que eu te entregue uma casa. Então vai morar num apartamento vocês dois, apartamento de 2 quartos, vão viver a vida de pombinhos. Quando decidirem se quiser filho ou não, aí a gente volta a conversar que a gente vai entender diferente. Perfeito. E essa questão é a solução. E por isso que eu digo, tem um exemplo clássico, que é: a mulher entra na sala, olha para a parede, fala para o marido: vai comprar um martelo porque eu quero colocar esse prego na parede. Eu quero colocar esse quadro na parede. Tá. Qual é o problema dela? Ela realmente precisa comprar um martelo? Ou o problema dela, a solução que ela precisa é colocar o quadro? Cara, a solução é colocar o quadro. A pessoa não vai atrás do martelo, ela vai atrás do buraco na parede. Certo. E mudo. Ele nem precisa do buraco na parede. Ele pode ir atrás de uma dupla face e colar o quadro. Então a gente tem que começar a entender qual é o problema do cliente e às vezes
o produto que ele está indo atrás ele nem precisa. A solução é totalmente diferente do que o produto que ele vai. E eu puxei até essa questão, né, até para não deixar o Malik aqui na saia justa, justamente porque a gente às vezes acha que inovação é só para a empresa que tem, que é só tecnologia, é fácil, né? Você tem uma empresa de software, então para você é fácil empreender e lançar um produto totalmente novo. Mas eu acho que o cerne de toda essa nossa conversa, né, usando daí, pedir licença já, né, Mari, de usar o BK, mas enfim, pode são falar, vários BK, outros negócios também. Depois a gente pega lá a cota de patrocínio. Beleza, justo. Não, brincadeira. Mas enfim, é que são negócios que de longe você, mas como é que o cara vai inovar fazendo casa? Como é que eu vou inovar cortando cabelo? Como é que eu vou inovar trocando pneu de carro? Enfim, vários setores, vários tipos de produtos e serviços que, a partir do momento que você muda para a visão de solução, foca no cliente, entende ele, né? Você falou sobre isso, né, Gama, de entender o cliente, de ter o diálogo, de, cara, entrevistar, fazer perguntas abertas, tudo isso passa a fazer sentido. E aí eu acho que precisaria só falar sobre os outros 2 pontos ali para a gente caminhar já para o final do programa. A gente já está com o tempo um pouco estourado, né, em relação ao que a gente tem de acordo com a nossa audiência aqui, mas não tem problema, a gente, né, acha que com certeza esse conteúdo vai fazer muito sentido para quem está escutando. Vamos lá, então. A gente falou do produto que vira solução, da praça que vira acesso, agora é o preço que vira valor. A gente tem que gerar valor para o cliente de alguma forma. A gente tem que mostrar para ele o valor do que a gente está fazendo, o valor que isso vai causar e a transformação que vai causar na vida dele, para a gente não entrar em guerra de preço. Então, vamos mostrar todo o valor e a minha verdade que eu trago por trás do meu produto, que é essa questão de, vamos entender direito esse cliente, vamos criar um relacionamento, vamos gerar mais do que uma entrega de produto, vamos gerar valores verdadeiros para ter essa conexão, porque hoje relacionamento é o que manda. Não adianta ter, antigamente as empresas, a comunicação era unilateral, né? A empresa falava e falou, pronto. Hoje não. Hoje o consumidor responde. Hoje a empresa posta qualquer coisa, o consumidor responde, replica. Então é uma conversa, é um relacionamento e a gente consegue fazer isso gerando valor. A gente consegue gerar valor com esse relacionamento, então isso é muito importante nesse momento também. Perfeito. E aí a gente tem então o último aí pra gente, né, fechar todo esse ciclo dos novos P's, que eu acho que é importante, né, Júnior? Sim, a promoção, a gente não precisa mais fazer a promoção de essa divulgação tão forte de que saibam que eu estou aqui. Pensamos muito também na educação. A gente precisa educar o nosso cliente, o nosso consumidor, sobre a nossa solução. E eu vou dar um exemplo muito vivo para mim. Aqui em Timbó eu tenho um coworking e o meu desafio maior aqui não é fazer que o maior número de pessoas saibam que aqui tem um coworking. O que eu tenho que fazer hoje, aqui na cidade, é educar as pessoas sobre o que é um coworking. Então, como tem muita solução diferente hoje no mercado, a gente tem que ensinar as pessoas sobre as nossas soluções. A gente tem que educar o nosso consumidor. Assim como as pessoas tiveram que aprender a usar smartphone, e hoje todo mundo sabe usar smartphone, as pessoas têm que aprender a usar a tua solução por ter cada vez mais soluções diferentes no mercado. Perfeito. E aí eu acho que inclusive vem alguma construção de uma cultura mesmo e a gente vai avançando enquanto sociedade nesse sentido. Eu vejo que muitas vezes as pessoas procuram, seja a minha empresa ou procuram uma empresa, um negócio com uma visão equivocada do que é aquele negócio mesmo. Então eu acho que é bem pertinente Sim. o que tu fala. Às vezes quando é algo novo, como um coworking, que eu considero algo ainda novo para a sociedade, a gente que está nesse ambiente, quem está nos ouvindo, que está mais engajado com empreendedorismo, com negócios, de repente tem mais afinidade com o tema, mas muita gente ainda não sabe o que é, como funciona, e aí existem alguns mitos, né, algumas crenças também para a gente alterar em relação não só a essa modalidade de trabalho, mas a empresas convencionais também. Ainda existe em alguns clientes aquela visão do tipo assim, eu estou pagando, e isso é um pouco cultural no Brasil, eu estou pagando, eu quero... Não, peraí, existe um acordo, empresas são contratos, são acordos que são feitos, e aí
a gente precisa entender também, e isso é saudável inclusive para o nosso negócio, até que ponto a minha empresa se dispõe a ajudar. Eu vejo muito assim, em arquitetura, para citar o exemplo, tem muito aquele negócio assim, eu faço a obra para você. Ah, tá tudo incluso? Ah, tá tudo incluso. O que é tudo? Né? O que é tudo? Sim. Então, assim, uma linguagem, às vezes, de que a pessoa vai vir resolver os problemas da tua vida. Não, peraí. Né? A minha empresa se propõe a fazer isso. Eu acho que isso também fala um pouquinho dessa maturidade da gente construir e educar, mas para fazer isso a gente tem que conhecer, a gente tem que saber o que a gente faz, até onde a gente está disposto a entregar algo, qual é o valor que a gente gera, mas de forma real, né? Qual é realmente o valor? Eu acho que, sabe, é engraçado quando vocês dois perguntaram assim um pouquinho para mim sobre o que eu entrego. Vocês perceberam que dá uma ansiedade em responder. Eu, na hora que eu fui responder, pô, é o meu negócio. E aí eu acho que a gente tem que fazer esse exercício mesmo, assim. Pedir para alguém perguntar pra gente, conversar com alguém. Eu vou dizer uma coisa que eu tô fazendo que é sensacional. Tem uma colega minha, a gente tá mais ou menos no mesmo nível de negócio, enfim, também ambos estão sozinhos na empreitada, então a gente se combinou que um vai mentorar o outro. Legal. A gente se conversa uma vez por semana e, cara, é absurdo as perguntas que às vezes eu faço para ela. E aí ela na hora, tá aí, e você? Aí a pergunta que eu fiz, eu tenho que responder, eu me travo todo, porque realmente é bem difícil e é muito importante encontrar alguém para que você consiga trocar uma ideia e alguém que seja honesto nas perguntas, que realmente te façam perguntas que te coloquem um ponto de interrogação, que tu vai ter que pensar para responder. Faz muito bem para a maturidade do negócio. E eu vou ter que comentar isso, né? Eu conheci o Gama, nós nos conhecemos, né, Gama, no Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina, no CEGES, que aí a importância de você estar junto, de você estar próximo de pessoas que têm propósitos, que têm objetivos semelhantes, de associações de voluntários, como é o caso do CEGES, que é onde os jovens se reúnem, né, para se capacitar, busca relacionamento. Aí você encontra pessoas nesse meio, onde vão ter conhecimento, vão ter autoridade em algum assunto e vão ter essa, vamos dizer assim, empatia, essa amizade que a gente acaba tendo de poder conversar. E não deixa de ser, de alguma forma, o que está acontecendo agora, nesse momento, com o crossover do Contém um Gama com o Pulso Empreendedor, né? Não deixa de ser esse bate-papo franco que a gente está fazendo, né? E deixa eu complementar que essa minha amiga, a Maíra, ela era uma nucleada de Joinville. Conheci ela através do movimento e estamos aí se mentorando. Para ver como é rica, né, essas relações de troca, né, que acontecem tanto no movimento associativista, mas eu só queria dar um passinho atrás e naquele ponto que você fala, né, Gama, da questão do valor em si. E eu acho que esse valor, cara, ele não tá simplesmente no que você como empresa gera para aquela pessoa, para aquela empresa que está contratando de você. Eu acho que ele também vai um pouco além e tá ligado a quais são os valores que a tua empresa e quais são os valores, né, do teu cliente também. Né? A gente lá na Platon, que é a minha empresa, a gente conversa bastante sobre isso e vários casos, né, onde a gente tem alguma dificuldade com o cliente, alguma falta de entendimento, porque todo negócio está diariamente olhando para os seus erros e tentando corrigir algumas coisas, né? Normalmente, né, os principais problemas que a gente tem com o cliente, né, eles são relacionados a falta de alinhamento entre os valores, aquilo que o cliente queria e aquilo que a gente está oferecendo. E quando a relação começa errada, né, quando não é uma relação de troca, como o Malik comentou aqui, eu tô te oferecendo isso e você me oferece isso, beleza? Quando não tem esse acordo claro e os valores eles não estão alinhados, né, o que você espera não é o que a empresa tem para te oferecer e vice-versa, cara, só dá errado, entendeu? O cliente não vai ficar satisfeito, o teu negócio vai ter uma grande chance de ter prejuízo, porque aquele cliente pode te custar mais por tempo, por talvez denegrir tua imagem, né? O que acontece em alguns casos, a gente sabe disso. Claro. Então eu acho que essa questão de valor, e aí entra o que você falou da educação, né? Explicar pro teu cliente, aí tem todo um assunto que daria mais um podcast, né? Que é
a questão do inbound marketing, de você trabalhar com capacitações, com nutrição de clientes, para trazer realmente quem está procurando pela tua empresa, né? Então, eu só queria deixar essa mensagem da importância de a tua empresa procurar também entender que talvez alguns clientes você não precise vender, né? Talvez aqueles clientes eles estão procurando outro negócio e tá tudo bem. Tem mercado para todo mundo, né, Gama? O mundo não é teu cliente, porque tem gente que não vai bater os valores, tem gente que a tua solução não vai fazer sentido para a pessoa, e tá tudo bem. A gente tem que entender isso também, que essa questão dos valores, tu vai se conectar com as verdades do teu cliente, as tuas verdades vão se conectar com as verdades dele. Então, poxa, tem restaurantes que são 100% sustentáveis. Isso vai fazer pessoas que são 100% sustentáveis se conectar demais com o cara. E vai atravessar a cidade para ir lá. Vai ter outros que vão entrar no teu restaurante, vão pedir um suco, vão pedir um canudinho, tu vai falar que não tem canudinho, ele vai sair batendo porta, batendo pé, porque que absurdo, não tem. Então, é essa questão que tu falou de conexão com os valores, mas quando tu deixa isso muito claro, vai puxar o teu cliente mesmo. Pode expelir um outro que não é o teu cliente, mas vai puxar o teu cliente. E é nele que tu tem que pensar. É verdade. Quando vocês falam isso, eu sinto a necessidade de você se conhecer enquanto pessoa, de você se conhecer enquanto empresa, enquanto negócio, enquanto empreendedor, porque se você não se reconhece, não se conhece, não se reconhece, não percebe de fato tudo isso, vai ser difícil você encontrar o teu local, se sentir bem com o que você faz também, compreendendo que existem esses segmentos de mercado, que existem percepções diferentes, aceitando também a tua posição, sem querer abraçar o mundo, né? E eu acho que, cara, foi um bate-papo muito legal, tô muito contente com o resultado da nossa conversa. Eu espero que a nossa audiência aí da Contém um Gama e do Pulso Empreendedor curtam bastante aí essa conversa, esse conteúdo. E Gama, deixa aí teu abraço aí pra galera que tá nos ouvindo aí. Obrigado por você estar conosco, cara, foi muito legal. Foi uma aula, hoje aprendi muito contigo. Obrigado por estar aqui. Deixa aí tuas considerações finais. Cara, eu que agradeço a oportunidade, acho que do primeiro Pulso Empreendedor, eu venho seguindo, que, enfim, e também me inspirou a criar coragem e colocar o meu para rodar. Honra, cara. Obrigado. E para mim é um prazer estar aqui, conversar com vocês, conversar com a audiência, e estamos sempre aí dispostos a ajudar. Fazer o jabá também, quem quiser. Eu compartilho muito conteúdo no meu perfil do Instagram, @eujuniorgama, então segue lá, normalmente semanalmente tem conteúdos novos ali que eu compartilho com a galera e que falo muito dessa questão também dos novos negócios. E uma coisa que a gente comentou muito aqui, a questão da inovação. Vamos desmistificar um pouco. Inovação realmente não é essa coisa tão complexa. Inovação é o que o cara da verdureira fez de empacotar e entregar semanalmente para o cliente dele. Inovação são as pequenas coisas que o teu cliente necessita. Não precisa de tecnologia monstruosa. É realmente, efetivamente entregar a solução para o teu cliente. Perfeito, show de bola, Gama, obrigado mesmo. Um agradecimento aí aos nossos apoiadores, aí o Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, a Wind Digital, a Audicom também, que faz a parte contábil aí do Pulso. Um grande abraço, continua seguindo a gente, segue lá também, Contém um Gama, segue as dicas aí do nosso parceiro e amigo Gama aí. Valeu pessoal, uma ótima semana para todo mundo, valeu Gama, tamo junto. E é isso aí, valeu. Segue o Pulso.